Nos Estados Unidos da América estourou um verdadeiro escândalo, que ofuscou até mesmo os arquivos de Epstein, que, como eu disse, ninguém publicou. A equipe de Trump foi acusada de crime de guerra contra civis, do mesmo tipo pelo qual os russos são acusados ao atacarem repetidamente socorristas e médicos que chegam após o primeiro ataque. Foi relatado que, supostamente, o ministro da Defesa dos Estados Unidos da América, Pete Hegseth, durante uma operação contra navios de cartéis de drogas que transportavam entorpecentes da Venezuela, deu a ordem para lançar um segundo ataque com mísseis contra pessoas que sobreviveram depois que o navio aparentemente foi desativado. Ou seja, a administração Trump está sendo basicamente acusada de ter acabado com as pessoas sobreviventes quando isso já não era mais permitido. O que destaca nessa história é a reação da Casa Branca. Lá eles já estão se isentando e afirmam que a culpa é dos militares. Dizem, foram eles que fizeram os ataques repetidos, não fomos nós. Trump disse que ele e Hegseth não sabem nada sobre isso. E isso só aumenta ainda mais o escândalo, porque as acusações não são brincadeira. Isso é praticamente um crime de guerra. Então, vamos entender toda essa história. Meu nome é Alexei Pitti, vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like neste vídeo e escreva um comentário bem detalhado aqui embaixo. Além disso, siga meu canal no Telegram, Pitti News, o link está na descrição deste vídeo, lá publicamos notícias em tempo real, assim que elas chegam. E se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso com qualquer doação ou assinatura paga pelos links e dados que estão na descrição deste vídeo. Agradeço o apoio de vocês. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje, 2 de dezembro, que nem ele nem o ministro da Guerra, Pete Hegseth, sabiam do segundo ataque ao suposto navio de drogas no Caribe em setembro. A administração insiste que a ordem partiu do almirante, não de Pete Hegseth. Citação de Trump. Eles realizaram o ataque, Pete Hegseth ficou satisfeito, mas não sabia do segundo ataque, onde 2 pessoas morreram. O próprio Pete Hegseth se desculpa, ainda pior. Ele afirmou que assistiu ao primeiro ataque ao navio ao vivo, mas então rapidamente passou para a próxima reunião e simplesmente não sabia que o navio estava sendo atacado pela segunda vez. Ele afirmou que pessoalmente não viu sobreviventes, mas apoiou a decisão do almirante Frank Mitch Bradley, comandante do Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos da América, que, segundo ele declarou na segunda-feira, deu a ordem para o segundo ataque. Ele disse que não foi ele, mas o almirante. Mas afinal, sobre o que estamos falando, vamos analisar passo a passo. Na véspera, o Congresso dos Estados Unidos da América iniciou uma investigação bipartidária sobre o incidente de 2 de setembro, quando a Marinha dos Estados Unidos da América realizou um segundo ataque a um barco no Mar do Caribe, eliminando os sobreviventes após o primeiro ataque. O senador Tim Kaine declarou que, se isso for verdade, as ações dos militares configuram um crime. O Washington Post diz que o ministro da Guerra, Pete Hegseth, ordenou pessoalmente matar todos nas embarcações suspeitas. Relata-se que em 2 de setembro os militares americanos atacaram um barco que estava transportando pessoas. Mais tarde, os militares viram que esse barco estava danificado, mas depois perceberam que havia sobreviventes a bordo. E então, supostamente, Pete Hegseth deu a ordem para atacar o barco mais uma vez, para eliminar esses sobreviventes. O presidente Trump disse não querer outro ataque aos sobreviventes, mas segue apoiando Pete Hegseth. O Congresso discute que militares americanos já mataram 83 pessoas em ataques inéditos a embarcações supostamente usadas para tráfico de drogas. Daqui a pouco vou explicar por que enfatizo tanto a palavra supostamente. E agora surgem cada vez mais perguntas. Até que ponto isso é realmente legal? Após o incidente, surgiram mais perguntas. Segundo alguns especialistas militares e jurídicos, se realmente foi dada a ordem de matar especificamente as pessoas que estavam agarradas ao casco da embarcação danificada, os americanos podem ser culpados de crime de guerra ou assassinato. O governo Trump afirma que 100% dos mortos eram traficantes de drogas, mas mesmo que isso seja verdade, o que aliás não foi comprovado, matar os sobreviventes é um crime. Do ponto de vista militar, um ataque duplo pode significar a prática de realizar um segundo ataque após o primeiro. Como a mídia americana está escrevendo agora, a Rússia foi acusada de usar essa prática na Ucrânia para atacar socorristas e médicos que chegaram ao local do primeiro ataque para prestar ajuda.
E agora, nessa situação, desculpe, os militares americanos de repente ficam no mesmo nível que os russos. No início, a Casa Branca negou o segundo ataque ao navio, mas depois admitiu. E agora toda a culpa está sendo transferida para os militares. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, declarou que a ordem para realizar os ataques veio do almirante Frank Bradley, comandante do Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos da América. Ou seja, todas as perguntas devem ser direcionadas a ele. Que perguntas poderiam haver para Trump e Pete Hegseth, que foram os que iniciaram toda essa guerra? Dizem que é o almirante quem dá a ordem. As ordens não são dadas por Hegseth nem por Trump. É assim que eles agem de forma astuta. Leavitt afirmou que os ataques de 2 de setembro foram em legítima defesa e ocorreram em águas internacionais. Pelas leis do conflito armado? E, como afirmam advogados, matar pessoas a bordo de uma embarcação já atacada, sem capacidade de se mover ou ameaçar, pode ser crime segundo as leis da guerra, direito internacional e legislação dos Estados Unidos. Vou citar Daniel Maurer, ex-procurador-geral do Exército dos Estados Unidos da América. Eles são criminosos de guerra? Matá-los durante um naufrágio, enquanto estão fora de combate, enquanto não participam das hostilidades, isso é um crime de guerra. Isso é uma execução extrajudicial, considerada assassinato pelo direito internacional e nossa legislação. Não há nenhuma autoridade para fazer isso. Mas quem será responsabilizado? E se ficar provado que o ataque visava matar os sobreviventes? Isso equivale a dizer que Hegseth ou Bradley, basicamente facilitaram o assassinato ou deram a ordem para esse assassinato. Mas já agora, advogados nos Estados Unidos duvidam que haverá qualquer responsabilidade criminal para alguém. Vou explicar porquê. Como já disse, a revelação sobre o segundo ataque nos barcos até fez alguns republicanos procurarem respostas da administração. Câmara dos Representantes e Senado iniciaram investigação bipartidária, podendo haver apenas demissões. Mas aqui há uma ambiguidade na interpretação da situação. O que é que isso significa? O quê? Se o almirante Bradley pretendia destruir o restante do submarino com o segundo ataque, então, provavelmente, ele agiu dentro da lei de declaração de guerra. Mas se ele queria deliberadamente acabar com os sobreviventes, então isso é um crime de guerra. Ou seja, se a missão era afundar aquele navio e ele não foi afundado no primeiro ataque, então havia uma razão legítima para um novo ataque, para garantir o naufrágio do navio no final. Ou seja, a questão agora será o que Bradley queria. Bradley vai admitir que sim, queria terminar o serviço? Claro que não vai. Nessa situação, alguns aliados de Trump afirmam que todas essas investigações sobre o novo ataque ao navio com drogas são armações dos democratas. Vários legisladores republicanos ainda apoiam Trump. Por exemplo, o senador Mark Wayne Malin afirmou que realmente não entende do que se trata o caso. Citação: "Nós duvidamos que esses traficantes de drogas sejam realmente traficantes de drogas. Acreditamos que eles estão pescando por aí, certo? Nós duvidamos que essa é uma organização terrorista que mata milhares de pessoas nas nossas ruas." O que estamos realmente questionando aqui? Mas há um detalhe que invalida esses argumentos. Na verdade, a administração Trump ainda não apresentou publicamente nenhuma prova documental de que esses navios realmente transportavam drogas. E nenhum dos mortos foi levado a julgamento, incluindo os que poderiam ter sido salvos e levados ao banco dos réus para serem interrogados, entre outros. Houve um episódio interessante em toda essa história. No início de outubro, os militares americanos resgataram algumas pessoas da água após um ataque a um navio que supostamente transportava drogas. Mas, em vez de julgar essas pessoas, de levá-las para a América algemadas para serem julgadas, não, eles simplesmente as pegaram e as devolveram para seus países de origem. Prenderam e levaram embora. E isso aconteceu justamente porque os militares americanos não encontraram resposta para a pergunta: com base em que autoridade jurídica os militares americanos poderiam manter esses prisioneiros detidos? Sem resposta, apenas os levaram de volta ao país de origem. No geral, podem haver opiniões diferentes sobre essa história. O combate às drogas é uma causa justa, mas o escândalo com certeza só vai crescer. Se Donald Trump quiser continuar essa guerra sagrada contra os cartéis de drogas sem críticas, ele deve pensar nos fundamentos jurídicos de suas ações. E embora, como vemos, quando chega esta hora de assumir responsabilidades, Donald Trump e Hex simplesmente colocam toda a culpa no almirante Bradley e dizem que os militares são os culpados por tudo.
Neste episódio uso reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso, cuidem-se. Até mais, pessoal. Legendas ajustadas por Simon.